convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos perfuradas e a parte, a perfuração, e os discípulos se alegraram que era o Senhor ressuscitado. Versículo de número 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa, com as portas fechadas. Chegou Jesus outra vez, passou entre eles, se apresentou e disse: paz seja convosco. Disse-lhe, pois, a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O que paralisa a vida cristã na caminhada? Então você vê aqui que existem pontos importantes que acontecem na vida de todos nós. O primeiro ponto que nós destacamos aqui é o medo. O medo, ele paralisa, congela totalmente a vida das pessoas. O medo, porque o medo é a fé na derrota. É a fé na derrota. A pessoa tem fé que ela vai ser derrotada. Não importa o que vai acontecer, ela sempre vai acreditar na derrota, a fé na derrota. O que está acontecendo com os discípulos? Jesus foi sepultado na sexta-feira, portanto, eles haviam acabado de enterrar, de sepultar no túmulo de José de Arimateia o Senhor Jesus, o defunto. Mas, de repente, aquele defunto que eles sepultaram na sexta-feira da paixão, aparece vivo outra vez, aparece ressuscitado dentre os mortos. Nunca na história da humanidade, o fundador de uma religião apareceu ressuscitado. Todos os fundadores de religião, de Maomé, Confúcio, Buda, Allan Kardec ou qualquer outro que fundou uma religião, ressuscitou dentre os mortos. Jesus é o único Cristo histórico que não está no túmulo, já ressuscitou, porque o apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitasse, o cristianismo era a pior mentira que existia na terra. E o apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitasse, todos os que morreram em Cristo pereceram no inferno, pereceram sem perdão dos seus pecados. E se pereceram, morreram nos seus pecados, eles não têm salvação. Então Paulo diz que se Jesus não ressuscita, todos os que morreram em Cristo pereceram. Todos os que morreram em Cristo morreram nos seus pecados, sem nenhum mérito do perdão, e morreram sem salvação, porque também não tem moral para ressuscitar. Então, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele tem moral para falar da eternidade. Ele tem moral para falar de salvação. Ele tem moral para perdoar os pecados. Ele tem total, absoluto poder moral de falar da vida eterna. Por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele aparece aos discípulos ressuscitados. Ele aparece a todos os apóstolos com as marcas dos pregos nas mãos, do lado da perfuração na costela, que a lança do soldado romano, ao perfurar o lado de Jesus, perfurou o coração, porque perfurou o pericárdio e perfurou o coração. O pericárdio é uma bolsa de água que fica bem ao lado, reservado do coração, e o coração. E a Bíblia declara que saiu água e sangue. Saiu água e sangue com a perfuração da lança.
Então Jesus abre o seu lado, mostra para Tomé, para que ele veja o coração dele batendo lá dentro com aquela perfuração. Então é um corpo glorificado, é um corpo não sujeito mais à morte, à enfermidade, é um corpo não sujeito mais ao envelhecimento, é um corpo que não está mais sujeito à doença, a dores, às inflamações, é um corpo glorificado. Então não existe um fundador de religião que tenha ressuscitado ao terceiro dia. Jesus garante, ele tem moral, ele tem completa moral, absoluto para falar de eternidade, para falar de salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. Mas ele diz, alegrai-vos na esperança. Nós temos que andar contentes, alegres, jubilosos, satisfeitos, porque você carrega a salvação. A qualquer momento, quando Deus vier lhe buscar, você vai se alegrar na esperança, porque você vai ressuscitar. Porque Jesus tem moral para falar da vida eterna. Por quê? Por que ele tem moral? Porque ele ressuscitou. E todos os que creem nele, todos os que tiveram a sua vida mudada, transformada, que se arrependeram dos seus pecados, que se arrependeram desta vida pregressa de pecados, de decadência, vão ressuscitar, crendo nele. Então ele tem moral. Agora, não há justificativa para os apóstolos ver Jesus ressuscitado. Eles nunca viram morto ressuscitado. Com exceção de Lázaro, eles nunca viram um morto ressuscitado para viver para sempre. Lázaro ressuscitou, mas voltou à morte. Ele ressuscitou, mas depois envelheceu e morreu. Não ressuscitou diretamente para ser eterno. Ele iria ressuscitar na ressurreição do último dia, como disse Marta e Maria, na ressurreição do último dia. Então Lázaro foi ressuscitado, mas voltou a morrer depois. Mas Jesus não, ressuscitou para sempre. Ressuscitou num corpo eterno. Então, eles nunca tinham visto isso antes, os apóstolos. Então, eles não tinham justificativas para ficar 8 dias trancafiado dentro de uma casa paralisados. Eles já tinham visto o Senhor ressuscitado. Eles já tinham visto as marcas no corpo do Mestre. Então Jesus aparece entre eles 8 dias depois de ter aparecido a primeira vez e diz para eles, passa-se no meio deles e diz, Pai seja convosco. O texto é muito claro. Passado 8 dias depois, estavam outra vez os apóstolos dentro da casa com as portas todas fechadas com medo dos judeus. E apresentou-se Jesus entre eles, apareceu o Senhor entre eles e disse, Pai seja convosco. E aí ele libera essa palavra aqui. O Senhor Jesus libera essa palavra. Assim como o Pai me enviou, eu quero que vocês saiam daqui desta casa fechada. Eu quero enviar vocês. Mas não, eles passaram 8 dias trancafiados naquela casa sem sair para lugar nenhum, com medo. O medo é a fé na derrota. Por quê? Porque aconteceu com Cristo, vai acontecer conosco. Mataram Jesus, nós também vamos morrer. Aconteceu com ele, Jesus perdeu, nós também perderemos. Então, o medo é a fé na derrota. A pessoa não vai fazer nada porque acredita que vai perder. Ela não vai atrás de um emprego porque acha que outra pessoa é mais capaz do que ela para arrumar um emprego. Ela não encara nada porque ela acha que vai sempre perder. A adversidade é sempre maior do que ela. Então, a forma como a pessoa enxerga o medo é que é o problema. O medo é bom para autoproteção. O medo é bom porque a pessoa se previne. Agora, o medo negativo, que é aquele medo que a pessoa tem a fé na derrota. Eu não faço nada porque eu sei que não vai dar certo. Eu não levanto-me do meu lugar porque eu vou fracassar. Então os apóstolos estão assim, fechados dentro daquela casa,
paralisados na vida cristã. Paralisados, porque perderam o seu mestre. Ele morreu, então acabou tudo. Então, existem pessoas assim, que se uma pessoa da família que ama morre, paralisou tudo, acabou tudo. A pessoa não tem mais motivo nenhum para viver. Então, a pessoa que amava uma pessoa, descobriu um grande amor por uma pessoa, e a pessoa não correspondeu àquele amor, aí a pessoa fica paralisada, destruída, porque não tem mais motivação para caminhar, não tem motivação para estudar, não vai mais ao colégio, não vai mais estudar, não vai mais fazer um curso. Por quê? Porque está paralisado, paralisou tudo depois de que aconteceu aquilo. Depois que aconteceu tudo aquilo, a pessoa paralisou mais. Parece assim que roubou a essência daquela pessoa, né? Desgastou totalmente aquela pessoa, paralisou tudo. Então, aqueles homens, mesmo conhecendo o sobrenatural de Deus, mesmo conhecendo o segredo da eternidade, a ressurreição em vista, eles estão paralisados dentro daquela casa, fechados, com medo dos judeus, diz o texto. Mas o Senhor aparece entre eles e diz: Pai seja convosco, saiam daqui, assim como o Pai me enviou, eu quero enviar vocês também. Mas eles estão lá. 8 dias depois, Jesus aparece de novo entre eles e eles estão lá, paralisados dentro daquela casa. É isso que está acontecendo com você? É isso que afetou você? Alguma pessoa te enganou e isso paralisou você, afetou você profundamente? Não há mais nada que se possa fazer? Deus não pode interferir nesta situação? Como é que está o teu hoje? Foi o que te aconteceu ontem, né? Então foi o que te aconteceu no passado e isso veio desgastando você. A pessoa caluniou a outra, difamou perversamente, maliciosamente você, e a partir daquele momento que você foi caluniada, difamada, ferida, você não teve mais forças para nada. Você se sentiu injustiçada, você se sentiu humilhada por aquela situação, e a partir daí a vida já não valeu mais a pena a ser vivida. Então existem coisas que acontecem na vida da pessoa que ela não tem mais motivo para viver, ela mesmo que Deus dê um novo significado, porque o que Jesus trouxe com a ressurreição foi significando uma nova história na história da humanidade, ressignificando a nova maneira de viver, que o ser humano ele vai morrer, ele nasceu para morrer, mas tem a esperança da ressurreição. Jesus trouxe ressignificado para a vida humana, que toda a vida tem um propósito, e o propósito da vida é a ressurreição, é a vida eterna. Então, o que paralisou você? Que você se sente inútil, não faz mais nada, acorda cansado, pode dormir até 12 horas, 15 horas, 17 horas por dia, vai levantar cansado, porque se sente inútil depois de tudo aquilo que aconteceu com você. Então, se você estiver assim, procure, nós estaremos na igreja atendendo as pessoas, nós estaremos atendendo a pessoa com aconselhamento psicológico, dentro da lei da psicologia. Nós estaremos atendendo a pessoa dentro da palavra de Deus, que a maior psicologia é a espiritual, é a que vem de Deus. Então nós estaremos aconselhando a sua vida. É uma doença que paralisou você totalmente. Paralisou, mas você ainda se alegra, ainda consegue sorrir, ainda consegue contar uma piada para as pessoas rirem, mesmo doente. Olha isso. Veja tudo isso. O que paralisou você? O Senhor Jesus não quer ver ninguém paralisado na vida, congelado na vida. Era assim que estavam os apóstolos depois da morte dele. Não tinham mais disposição para nada. Com medo dos judeus, se trancafiaram dentro daquela casa e não saíram mais de lá. O medo é a fé na derrota. Eles pensavam que a mesma coisa que aconteceu com Jesus iria acontecer com ele. Não, meu amigo, o que aconteceu, aconteceu. O que é passado, é passado.
dê uma nova visão para a sua vida. Não adianta você querer viver um novo tempo, você orar a Deus, você rezar para Deus, orar para Deus, dizendo, eu quero um novo tempo na minha vida, eu quero um novo tempo, uma nova geração, um novo tempo. Mas vive totalmente no passado ou trazendo os vícios do passado para o novo tempo, para o novo presente. Nenhum novo tempo vai acontecer na sua vida se você vive no passado ou traz os erros do passado para o novo tempo. Traz os vícios do passado para o tempo presente. Esse novo tempo não vai chegar se você vive assim. Meu amigo, são 7 horas e 59 minutos ou 8 horas já em ponto, né? Pegue seu copo com água, vamos orar por você que ouviu esta palavra de Deus nesta manhã.